Bíblia, Livro dos Juízes, capítulo de número 9. Livro dos Juízes, capítulo de número 9. Gostaria de compartilhar com você a partir do verso de número 7. Livro dos Juízes, capítulo de número 9, a partir do verso de número 7, que diz assim: E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim, levantou a sua voz, clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadão de Siquém, e Deus ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós? Porém a oliveira lhe disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria reinar sobre árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria reinar sobre árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungires por rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Passa a sua página e olha lá o versículo de número 50. Capítulo 9, o verso 50, que diz assim: Então Abimeleque foi até Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os cidadãos, homens e mulheres da cidade, se refugiaram e fecharam a porta após si e subiram ao telhado da torre. Abimeleque veio até a torre e a combateu. Então aproximou-se da porta da torre para incendiá-la. Porém uma mulher lançou uma pedra de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as armas e disse-lhe: Desembainhe a sua espada e mata-me, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. E o moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar Abimeleque que o mal que tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos. Amém? Uma leitura meio extensa, eu gosto de fazer a leitura de um versículo apenas. Mas eu resolvi ler tudo isso para você entender um pouquinho e ficar meio familiarizado com aquilo que nós vamos tratar. Agradecendo a Deus pela vida da pastora dessa igreja, a pastora Gláucia, que Deus em Cristo abençoe de uma forma extraordinária, pastor Márcio Cruz, toda essa amada igreja. Que Deus continue abençoando a vida de todas vocês. Eu sei que a segunda-feira é um dia meio difícil, apesar que deu uma cortada por causa do jogo, né? Muitos foram para casa mais cedo, mas aprove a Deus nessa noite trazer você aqui, porque eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para o seu coração. O nosso Deus, Ele não despede ninguém vazio. E se você está entendendo o culto, meu Deus, o que Deus tem feito nesse culto é para ficar marcado na tua história. Deus já curou, Deus já libertou, Deus já restaurou, e Ele vai continuar até o final do culto. Você crê nesse negócio? Amém. Deus abençoe tua vida de uma forma extraordinária. Amados, o capítulo 9, o verso de número 7, a partir do verso de número 7, vai começar aqueles versículos que nós lemos, falando de parábolas. E é um jovem chamado Jotão, o filho menor de Jerubaal, que sobe em cima do cume do monte Gerizim, chama o povo de Siquém e começa a falar sobre parábolas. Quando eu falo parábolas, o Novo Testamento está recheado de parábolas. Tanto é que o nosso Jesus, ele é o perito, ele é um contador de parábolas. Tem uma parábola em especial que eu amo. É uma parábola com 3 histórias. Lucas capítulo de número 15, Jesus vai contar um capítulo em 3
histórias que nós conhecemos muito bem. Jesus olha para aqueles fariseus e começa a contar uma parábola. Ele fala de um homem, um pastor que tinha 100 ovelhas. Perdeu uma, foi atrás, deixou as 99, foi atrás de uma. Jesus vai contar a parábola também de uma mulher, que ela tinha 10 dracmas. Perdeu uma, acendeu a candeia, varreu a casa e achou a dracma que ela perdeu. E ele termina contando a parábola de um pai, que tinha 2 filhos. Um foi embora, mas caiu em si e voltou para a casa do pai. A saber, Jesus foi o maior contador de parábolas. E quando eu falo parábola no Novo Testamento, é fácil da gente entender. Mas no Antigo Testamento, parábola é algo que nós não vemos sempre. Tem poucas parábolas no Antigo Testamento. Aqui no verso de número 7 vai falar de parábolas. E o que são parábolas? São pequenas histórias que têm um contexto divino. Quando alguém falava acerca de parábola, todo mundo que estava ouvindo entendia o que alguém estava dizendo. Essa parábola foi contada pelo filho de Jerubaal. Quem é Jerubaal? Quando eu falo Jerubaal, talvez você nunca nem ouviu falar esse nome na Bíblia. Quem foi Jerubaal? Jerubaal foi Gideão. E Gideão, ele foi o 5º juiz de Israel. A saber, Israel teve no tempo dos juízes 15 juízes. E o primeiro juiz foi Otoniel. E o último juiz foi Samuel. E esse Gideão foi o 5º juiz. E nós sabemos da história de Gideão muito bem. Ele venceu os midianitas com 300 homens. Só que o povo de Jerusalém, quando viu Gideão vencer os midianitas com 300 homens, fez uma proposta para Gideão. Juízes capítulo de número 8, verso 30. Todo o povo se reuniu, chamou Gideão e começou: Gideão, faz o seguinte, reina sobre nós, e você vai reinar. Quando você morrer, teu filho vai reinar sobre nós. Quando teu filho morrer, os filhos dos teus filhos vão reinar sobre nós. Gideão reina sobre nós. Gideão toma a palavra e diz: nem eu reinarei, nem os meus filhos reinarão, nem os filhos dos meus filhos vão reinar, porque em Israel já tem quem reina, é Deus que reina sobre Israel. Por que Gideão não aceitou a proposta? Porque o tempo não era tempo de monarquia, o tempo era tempo de teocracia, onde Deus reinava, Deus estava no comando, Deus estava no governo. Então Gideão podia ser o primeiro rei de Israel. Capítulo 8, verso 22 está dizendo isso, capítulo 8, verso 30 está dizendo isso. Só que Gideão não aceitou. Agora Gideão morre. Gideão não é fraquinho que nem a Glaucia, não. Teve só 3 filhos. Gideão teve 70 filhos. Teve só 3 e está aí. Gideão teve 70 filhos. Imagine 70 filhos. Então quando Gideão morreu, um dos filhos de Gideão, ele toma a palavra e diz: já que o meu pai não quis reinar, quem vai reinar sou eu. Só que esse homem chamado Abimeleque, ele não tem o direito de reinar. Porque esse rapaz que é filho de Gideão não teve o direito de reinar. Porque ele é filho de Gideão com uma concubina de Siquém. Então ele não podia reinar. Só que quando Gideão morreu, e o nome Abimeleque quer dizer meu pai é rei. Eu imagino Abimeleque dizendo: peraí, meu pai não aceitou reinar, eu com esse nome, meu pai é rei, eu vou reinar. Sabe o que ele faz? Ele vai até o povoado de Siquém. A mãe desse homem chamado Abimeleque, ela é de Siquém. Então agora esse homem chamado Abimeleque, ele vai até o povo de Siquém. E ele começa a fazer uma propaganda política. Abimeleque tem lábia. Ele tem uma retórica que todos que ouvem ele se apaixonam por aquilo que estão ouvindo. Abimeleque tem um poder de convencimento tão grande que ele chama o povo e aproveita o elo sanguíneo que ele tem. Ele olha para o povo e diz: povo de Siquém, não é melhor vocês me levantar como rei? Povo de Siquém, se vocês me levantarem como rei, os filhos de Jerubaal não vão se levantar. E olha aqui, eu sou osso do seu osso, carne da tua carne. Não é melhor vocês me levantar do que os 70 filhos de Gideão reinar ou tomar poder? Aqui para nós, olha o que ele estava dizendo: se um no poder é difícil, imagine 70. Se vocês me apoiarem, olha
si. O povo de Siquém começou a olhar e dizer: ele tem razão, vamos apoiar ele. Ele é osso do nosso osso, ele é carne da nossa carne. Então agora eles dizem para Abimeleque: nós vamos te apoiar, e para isso nós vamos te promover, nós vamos te abençoar. Eles entram dentro de um templo pagão chamado Baal-Berite. O nome Baal-Berite quer dizer Deus com letra minúscula, Deus da aliança, uma falsa imitação do Deus verdadeiro, porque o único Deus de aliança é aquele que não nos desampara. Então agora o povo entra dentro do templo desse Deus pagão, chamado Baal-Berite, e de dentro desse templo eles pegam 70 peças de prata, entrega na mão de Abimeleque. Agora Abimeleque tem o apoio de Siquém, 70 peças de prata. O que Abimeleque vai fazer? Ele vai contratar homens para trabalhar em prol do seu serviço. Só que a Bíblia vai dizer a qualidade desses homens: homens ociosos, filhos de Belial, homens sem valor. Quando ele contratou homens, ele manda um recado para os irmãos, que está no povoado de Ofra. E quando ele manda um recado para os irmãos estão esperando ele, os filhos de Gideão. De repente, pasmem, Abimeleque chega com aqueles homens, e numa pedra grande, como se fosse um sacrifício, de uma só vez, ele mata 68 filhos de Gideão. Gideão tem 70, Abimeleque é um, Jotão é o menor. Quando viu a matança, fugiu. Quando viu a matança, escapou. E numa pedra grande, a Bíblia diz, Abimeleque matou todos os seus irmãos de uma só vez. Por que Abimeleque matou? Porque Abimeleque queria poder. Por que Abimeleque matou? Abimeleque matou porque ele não queria ninguém no seu caminho. Ele não queria ninguém atrapalhando ele. E para isso, ele mata. Para isso, ele vai tirar do seu caminho quem está atrapalhando ele. Não parece a nossa geração? Parece a nossa geração. Para eu galgar os maiores lugares, eu denigro, eu mato, eu puxo o tapete, eu falo mal. Para eu galgar alguns caminhos e entrar em alguns lugares, eu vou fazer de tudo, até mesmo que é lícito, para entrar em alguns lugares. Só que eu aprendi algo com Deus: tudo que começa errado, termina errado. Se eu preciso fazer algumas coisas, eu vou falar o populacho, como diz Camila Barro. Se eu preciso contrabandear, fazer burlar a lei, para de repente conseguir alguma coisa, eu vou continuar na mesma caminhada fazendo aquilo. Porque eu vou repetir, se começou errado, é difícil terminar bem. Ele começou errado, porque sabe uma coisa? Se Deus te fez uma promessa, você não precisa burlar a lei. Se Deus te fez uma promessa, você não precisa matar ninguém, você não precisa roubar, você não precisa puxar tapete, você não precisa passar em cima de ninguém. Se Ele prometeu que você ia chegar, creia, você vai chegar. Se Ele prometeu que você ia galgar aqueles lugares, fica tranquilo. Aquele que não brinca de promessa vai cumprir a promessa na íntegra. Numa pedra grande, todos os irmãos foram mortos. Não quero concorrência. Só que o que me chama a atenção, todo o povo de Siquém sabia o que Abimeleque estava fazendo. Mas a Bíblia diz que mesmo que Abimeleque matou todos os filhos de Jerubbaal, de Gideão, o povo de Siquém apoiou Abimeleque. Olha o que Martin Luther King disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Martin Luther King também vai dizer: aquele que passivamente aceita o mal é tão cúmplice quanto aquele que ajuda a cometê-lo. Se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver uma lista de coisas que Paulo ele vai dizer. E ele termina dizendo assim: tanto aqueles que fazem, quanto aqueles que apoiam, para Deus é a mesma coisa. Meu Deus. Todos estão apoiando o erro de Abimeleque. Estão contando: viva Abimeleque, viva Abimeleque, Abimeleque agora é o nosso rei, viva Abimeleque. O menor é o Jotão, ele conseguiu fugir, ele escapou da matança. Quando ele viu a matança, ele se escondeu. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: ele é o menor conseguiu fugir. Sabe o que eu acho lindo em Deus?
ele sempre tem um remanescente escondido, para na hora certa ele sacar e usar. Ele sempre tem um remanescente que não se misturou, para na hora certa ele levantar e usar. Quando Jotão fica sabendo, como é que é? O povo de Siquém está apoiando Abimeleque. O povo de Siquém levantou Abimeleque como rei. Eu vou tomar uma atitude. A Bíblia diz que ele sobe em cima do cume do Monte Gerizim. E o Monte Gerizim quer dizer assim, é o monte onde Deus ordena a bênção. Lá em cima daquele monte, Jotão, ele liberou uma maldição para o povo de Siquém. Ele sobe em cima do cume do Monte Gerizim. E ele começa a chamar o povo de Siquém. E olha o que ele vai dizer: povo de Siquém, ouvi a palavra de Deus. Povo de Siquém, se vocês ouvirem a Deus, Ele também vai ouvir vocês. O povo começou a se ajuntar. E Abimeleque, povo de Siquém, imagine que coisa linda. Ele em cima do cume do Monte Gerizim, chamando o povo para ouvir uma palavra. Todo o povo está lá reunido. De repente ele começa a falar por parábola. Ele vai dizer assim, certa feita, as árvores resolveram ungir para si o rei. Todas as árvores foram até a oliveira e disseram: oliveira, vem tu e reina sobre nós. Só que a oliveira ouve a proposta e diz: deixaria eu a minha gordura, que alegre a Deus e aos homens, e iria reinar sobre árvores? Nós conhecemos a oliveira. Oliveira é uma árvore milenar. O tronco da oliveira é meio torcido. A oliveira foi mencionada a primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 8 e o verso 11. Depois do dilúvio, Noé soltou uma pombinha, e aquela pombinha trouxe no bico um ramo de oliveira. Mas nós conhecemos a oliveira. Uma oliveira chega a 4 metros abaixo de profundidade. A oliveira primeiro cresce para baixo, para depois crescer para cima. Vou repetir: a oliveira primeiro cresce para baixo, para depois crescer para cima. Pegava-se a azeitona, prensava-se a azeitona, e daquela azeitona se extraía o azeite. Azeite que era usado para ungir reis e profetas. Azeite que era usado para fazer lamparina ou acender a lamparina. Azeite que era usado para fazer comida. Então as árvores chegam para a oliveira. A oliveira tem como trabalhar. A oliveira tem como reinar. A oliveira tem como fazer alguma coisa. E olha o que as árvores vai dizer assim: oliveira, você tem azeite. Oliveira, o seu azeite alimenta quem está com fome. Oliveira, o seu azeite também traz claridade. Oliveira, você primeiro cresce para baixo, você produz raiz para baixo, para depois crescer. Faz alguma coisa. Quem tem para fazer não quer fazer. A oliveira diz: eu tenho meu azeite, que alegra a Deus e aos homens. Eu vou reinar sobre árvores. Você já viu lá no Getsemane? O nome Getsemane quer dizer prensa de óleo. Esse Getsemane é um dos jardins que fica no Jardim das Oliveiras. Foi lá que Jesus sofreu, passou os últimos momentos da vida dele. Lá no Jardim das Oliveiras, lá no Getsemane, Jesus foi traído por quem andava com ele. Lá ele também orou ao Pai. Lá ele tirou álcool quando Pedro cortou a orelha dele. Jardim das Oliveiras. Agora Azar está dizendo assim: oliveira, você tem azeite, você tem unção de Deus, você tem, faz alguma coisa. Só que a oliveira está prostrada dizendo: não vou fazer nada não vou fazer nada. Já que a oliveira não quis, todas as árvores foram até a figueira e disseram: figueira, oliveira não quis, então reina tu sobre nós. Só que a figueira disse assim: deixaria eu a minha doçura, que alegra a Deus e aos homens, iria reinar sobre árvores. O que a figueira produz? A figueira produz figo. E figo na Bíblia, um dos simbolismos do figo, o figo simboliza cura. E a oliveira tem cura. Isaías no capítulo 38, verso 21, quando o rei Ezequias fica doente, o que Isaías diz? O rei, faz pasta de figo, passa na enfermidade que você vai ser curado. Além da doçura da fruta, a oliveira também, ela representa Israel e serve para alimentar.
Então todas as árvores foram até a figueira. Um belo de um dia, olha isso. Jesus era bem de manhãzinha. E Jesus estava com uma fome. Ele estava com uma fome. E os seus discípulos de Jesus iam indo. De repente ele olha uma figueira. E ele sente desejo de se alimentar daquela figueira. Porque quando ele bate o olho na figueira, ele vê a folhagem da figueira. Ele vê a beleza da figueira. Então Jesus e os discípulos vão em direção da figueira. E a Bíblia diz, Marcos capítulo 11, o verso 12, o desejo de Jesus era de se alimentar do fruto que aquela figueira produzia. Só que quando Jesus chega embaixo da figueira e procura o fruto, cadê o fruto? Só tem beleza. Cadê o fruto? Não tem fruto para alimentar. Jesus olha para os discípulos e diz, para que serve se não tem fruto para alimentar? Jesus olha e lança uma palavra de maldição. Já que não dá fruto, vai secar. Não presta para nada. E a figueira secou. E os discípulos ficaram maravilhados. Para que eu digo que eu sou figueira? Se quando Jesus vem até mim procurar um fruto, não tem fruto. Tem cara de crente, roupa de crente, Bíblia de crente, anda que nem crente, só que não tem fruto. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. E a gente está tão ocupado com as coisas desse mundo que esquecemos de produzir fruto. Santo Deus! Alabacaia surimica, alabacaia surimica. Eu não quero ser uma árvore que não dê fruto. Irmão, ontem eu fui pregar numa igreja, bem longe, como está sendo filmado, eu não vou dizer a igreja. Mas eu fui pregar numa igreja longe. E no final fizeram aquele banquete que a gente sabe, né? Coisa de crente. Aleluia. Os que confiam no Senhor engordarão. Estou engordando com esses banquetes. E lá na mesa começaram a contar da história. Era o congresso. Ai, que falta faz fulano de tal. Que falta faz fulano de tal. Eu falei, mas quem é esse fulano de tal que vocês estão falando? Ô irmã, era uma irmã que tinha dentro da igreja. E eu disse, ela não está vindo mais? Não, é pior do que isso. Eu disse, então me conta. Olha o que eles disseram. Ela cantava muito. Ela pregava como ninguém. Ela estava em todos os cultos. Só que tirou a própria vida. Crente lá sentada, do lado, tirou a própria vida. Irmão, você tem doçura para olhar para alguém que está do teu lado, às vezes dizendo assim, eu tenho doçura para você. Eu tenho aquilo, Deus me deu aquilo que você precisa. É um carinho, é amor, é uma palavra de ânimo. Eu estou aqui, eu estou aqui. Para que eu sou uma árvore se eu não consigo produzir fruto? Eu vejo alguém do meu lado morrendo e não tenho sensibilidade para entender, precisa do meu ombro. Nós estamos precisando gerar amigos, que amanhã ninguém fique sabendo do segredo que a gente contou hoje. E cada dia a igreja está mais esvaziando, por quê? Porque eu estou dizendo de mim, eu não consigo guardar segredo. O irmão chega para mim e diz, claro que eu estou falando de mim, você ficar minha amiga, né? O irmão chega para mim para contar um segredo e eu não consigo. Quando alguém termina de contar um segredo cabeludo para mim, sabe o que eu faço, Cláudia? Senhor, faça com que eu esqueça. Faça com que eu esqueça. E à noite, quando eu estiver dormindo, quando eu estiver acordada orando, aí o Senhor faz eu lembrar para me orar, porque, Senhor, não quero saber. Já que teve confiança para contar também, Senhor Jesus, me ajuda. Coloca um guarda na minha língua para que eu não possa alarmar esse negócio. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Você é figueira, irmão. Tem hora que dá vontade de abrir a cabeça de crente, pá! Colocar algo. Porque enquanto você está dormindo, Satanás, que já está tudo perdido para ele, está maquinando o seu dia. Ele está colocando tudo, ela vai fazer assim, assim, porque eu vou planejar tudo para ela. E se não é o Senhor na nossa vida, para ele está tudo perdido, então ele quer que você perca também. A figueira disse assim, eu não vou fazer nada. Ah, você não vai? Então todas as árvores foram até a videira e disseram, videira, reina tu sobre nós. Só que a videira disse assim, eu, que tenho o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, eu iria reinar sobre árvores. O que é videira? A videira produz o vinho, e na Bíblia o vinho simboliza o sangue de Jesus. A videira também representa alegria, e uma coisa que nós temos de sobra, alegria. Glória a Deus. Irmão, a gente vai em velório e consegue rir. A gente chora ali no corpo lá do morto, daqui a pouco nós sai para lá e já canta piada. Eu nunca vi um povo tão feliz na
na terra como crente. Meu Deus, a luta está acabando com ele. Quando ele chega na igreja, encontra a amiga, é uma tal de riso para lá e ri para lá. É o espírito do riso. Olha o que Azar disse: ô videira, você pode fazer alguma coisa. Você tem alegria numa geração que está corrompida com tristeza. Faz alguma coisa. Aí vem Jesus. No Evangelho segundo escreveu João, lá no capítulo 15, o verso 5. Olha o que Jesus vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, porque sem mim nada podeis fazer. Alabacaia súria. Ô videira, faz alguma coisa, reina sobre nós. A videira diz: eu, que tenho o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, iria reinar sobre árvores? A videira também não quis. Então todas as árvores foram até o espinheiro e disseram: espinheiro, já que a oliveira não quis, já que a figueira não quis, já que a videira não quis, vem tu e reina sobre nós. O espinheiro diz assim: eu vou reinar sobre vós, mas tem uma coisa: se vocês não obedecerem o espinheiro, vai sair fogo do espinheiro e vai queimar até o cedro do Líbano. Primeiro, o que é um espinheiro? Espinheiro nasceu de uma maldição. Quando Adão e Eva pecou, Deus liberou uma palavra dizendo assim: ó, nasça da terra arbolho e espinheiro. Não tem como manejar o espinho, porque machuca as mãos. O espinheiro é um arbusto pequeno que não serve para nada. E o pior, espinheiro pega fogo fácil, prejudicando as outras árvores que estão ao redor dele. Que sombra que espinheiro tem para dar? Mas olha a proposta do espinheiro: se vocês não obedecerem o espinheiro, vai sair fogo do espinheiro e vai queimar o cedro do Líbano. O que é o cedro do Líbano? Cedro do Líbano é a árvore mais majestosa. É uma árvore muito grande, que ela é tão alta que ela serve de sombra para as outras árvores pequenas. O cedro do Líbano é uma árvore rara. A madeira dela é riquíssima. Olha o que o espinheiro estava dizendo: eu não tenho medo de árvore grande, eu não tenho medo de quem tem poder, eu não tenho medo de quem é majestoso. Só que o que me chama a atenção: espinheiro não tem medo de quem tem poder. Vamos melhorar isso. Espinheiro não tem medo de quem tem dinheiro. Espinheiro não tem medo de quem tem um casão, um carrão, um poder aquisitivo alto. Mas espinheiro tem que respeitar um homem ou uma mulher que entra dentro do quarto, se ajoelha e vai falar com Deus no secreto. O que espinheiro teme é uma mulher que tem temor aos céus, um homem que tem temor ao céu. Isso o espinheiro tem que respeitar. Eu vi uma frase hoje e eu marquei aqui para me contar para vocês, que combina muito bem daquilo que a gente está falando. Olha o que eu ouvi hoje, eu quero participar com vocês. Qualquer história mal contada que prejudica alguém, um dia ela será esclarecida diante de Deus, e Ele certamente fará justiça ao que for injustiçado, porque Deus ama a justiça. Fica tranquila, fica tranquila. Deus está no controle de tudo. Olha o que as árvores foram para o espinheiro e disse: faz alguma coisa. E sabe o que é interessante? Você que é oliveira, não quer fazer nada. Você que é videira, não quer fazer nada. Você que é, qual é a outra? Oliveira, figueira, videira, não quer fazer nada. Não reclama quando o espinheiro se levantar. Porque a gente fica falando assim: Senhor, está pregando em pecado. Senhor, está cantando em pecado. É claro, Deus permite que alguém cante, alguém pregue em pecado, porque quem tem de Deus não quer fazer nada. Deus permite que alguém faça alguma coisa estando no pecado, e muita gente sabendo. Sabe por quê? Porque ele tem coragem de fazer alguma coisa, e quem tem de Deus está lá assim, ó. Então Deus permite que algumas coisas... Deus permite. Você quer trocar comigo? Está sendo filmado, filho. Vigia. Vai pra casa. A gente não entende. Mas está tudo...
Aí, ó, tá vendo? Eu te pego depois. Tá tudo errado. Tá fazendo tudo errado. Tá escandalizando e tá lá. É claro, irmão. Se você que tem de Deus não quer fazer, não reclama quando o espinheiro começar a fazer. Eu estava sentado ali e Deus me deu uma palavra, pastora. Aí eu fui na hora ver se era isso mesmo. E eu quero compartilhar com você também. É o Ageu. Sabe o Ageu? O Ageu, eu quero ler com você. Ageu capítulo 1. Ai, aquele estava tão bom, arruma esse. Ageu capítulo 1 e o verso de número 4. Eu fiquei maravilhado, eu sentei na hora, a pastora começou a falar e Deus me deu essa palavra. Olha o que Ageu capítulo 1 e o verso 4 vai dizer. Porventura é para vós tempo de habitar em vossas casas forradas, enquanto a minha casa está deserta. Vou repetir. Porventura é para vós tempo de habitar em vossas casas forradas, enfeitadas, enquanto a minha casa está deserta. Santo Deus. Irmão, isso é sério? E ele vai continuar. Olha o 6, capítulo 1 e o verso 6. Semeai muito, tudo por causa disso, e colhei pouco. Comeis, porém não fartais. Bebeis, porém não saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário é para um saquetel furado. Irmãos, é o culto da mentoria, né? Então a gente pode pregar assim, né? Mas no final tem bênção. Olha o 9, olha o 9. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por causa de quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Irmão, nós estamos vivendo um período da igreja tão sério. Eu nunca vi tanta investida de Satanás contra nossas vidas. O desejo é de ficar em casa. O desejo é de se prostrar. O desejo é de não colocar a mão no arado. Aí Deus está dizendo assim, é lícito você cuidar tanto da tua casa e deixar a minha casa deserta, porque o nosso desejo é esse. Eu escutei um pastor muito famoso, ele contando assim, que ele foi visitar um crente e disse, pastor, eu tenho 30 anos de crente, 30 anos que eu ouço a palavra terça, quinta e domingo, 30 anos a mesma coisa, 30 anos eu não perco culto, 30 anos, são 30 anos naquela igreja. Pastor, vou dar um tempo. O pastor disse assim, 30 anos, pastor, comendo a mesma comida, terça, quinta e domingo, 30 anos, e aí o pastor disse assim, 30 anos, você na igreja, e você está cansado, agora eu estou cansado, porque 30 anos, ele falou assim, peraí, deixa eu te falar uma coisa, faz quantos anos que você come comida da tua mulher? Muitos anos, e a comida é a mesma coisa, não é? Mesma coisa, e se você ficar sem comer, o que acontece com você? Eu fico fraco. É a mesma coisa. Esses 30 anos que você está reclamando, te fortaleceu, te deu vida, te deu vigor. Sabe por que você está em pé? Porque nesses 30 anos Deus tem te sustentado todo dia. Tem hora que a gente quer umas novidades que só Jesus olha e fala, eu não sei. A gente tem hora que parece que eu não sei, irmãos. Olha o que o povo está dizendo. Se vocês não fizerem alguma coisa, Jotão está dizendo, Elimeleque vai fazer. Romanos capítulo 1 e o verso 18 diz assim, porque ao céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça do homem. A verdade de Deus é justiça. Olha que coisa interessante. Jotão está dizendo assim, será que vocês procederam bem com o meu pai? Com Gideão? Se vocês procederam bem, nada vai acontecer. Mas se vocês procederam mal, vocês vão pagar aquilo que os meus irmãos que foram mortos sofreram. Tudo estava bem durante 3 anos. A Bíblia diz de 3 anos de paz. Abimeleque estava reinando 3 anos de paz. Só que de repente, olha o que a Bíblia diz. De repente, Deus colocou um espírito mau entre o povo de Siquém e Abimeleque. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus colocou um espírito mau. Ele fez isso com Saul. Foi Deus que colocou um espírito mau em Saul. E ele fez a mesma coisa com o povo de Siquém.
O povo de Siquém, aqueles que apoiavam Abimeleque, aqueles que estavam junto com Abimeleque, olhava para Abimeleque e sentia repulsa de Abimeleque. Aqueles que apoiavam Abimeleque, agora não estavam mais aguentando Abimeleque. É isso que eu gosto em Deus. Você não precisa colocar tuas mãos. Deixa a panelinha rodar lá. Porque a panelinha, ele um levanta o outro e ele mesmo abate o outro do mesmo jeito. Você não precisa fazer nada. Fica tranquila. Fica tranquila. Isso é lindo demais. O povo disse quem olha para Abimeleque e odia Abimeleque, odeia Abimeleque. Coloca uma vexão contra Abimeleque. E eles começam a maquinar contra Abimeleque. Abimeleque fica sabendo e diz: oi? Quer dizer que estão maquinando mal contra mim? Abimeleque agora chama todos os seus homens. O povo vai até Siquém e tem uma torre no meio da cidade. E Abimeleque chega com sangue nos olhos. E o intuito de Abimeleque: matar todos os moradores de Siquém. Aí ele vai até a floresta, pega uma enxada, um machado, corta galhos de árvore. Olha a profecia de Jotão depois de 3 anos acontecendo. Corta galhos de árvore e diz para os homens: assim como eu fiz, tu fazes também. Todos os homens com galho de árvore foram até o povo de Siquém, colocaram na porta da torre e incendiaram a torre. Tinha 1000 homens dentro dessa torre, todos eles morreram. A profecia de Jotão aconteceu. Só que para Abimeleque ainda é pouco. O que ele faz? Ele pega sal e joga na cidade. Esse negócio de jogar sal na cidade queria dizer: não vai mais crescer, não vai mais frutificar, vai ser uma cidade impura, não vai mais prestar para nada. Eles pegavam sal, jogavam na cidade e nunca mais aquela cidade se levantava. Eu vou abrir um parênteses aqui nessa noite. Jogaram sal na tua cidade. Disseram que você não vai cantar mais. Disseram que você não vai pregar mais. Disseram que você não vai mais frutificar. Mas o céu te traz aqui para dizer: tem água do Espírito Santo. Vai lavar esse sal que alguém jogou na tua cidade. Vou profetizar na tua vida. Toda palavra ao contrário que alguém liberou vai cair por terra. Toda palavra que você não ia ser ninguém, que você não ia sentir alegria, vai cair por terra. Vai voltar a cantar, vai voltar a profetizar, vai voltar a fazer a obra do Senhor, vai voltar a ter a alegria de estar na casa do Senhor, porque tem água do Espírito Santo nessa noite e vai lavar toda essa cidade. Tem alguém que tem prazer de olhar para nós e dizer: irmão, se eu fosse cair nessa, quantas vezes eu já não ouvi? Tu não prega nada. Quantas vezes eu já não ouvi? Tu não canta nada. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou. Você acha que qualquer sal que vão jogar na minha cidade vão fazer eu não prosperar? Para! O intuito de Satanás é dizer: a tua voz é de taquara rachado. Olha as meninas cantando. Eu fui numa agenda e a irmã que pregou antes de mim, pensa numa mulher top das galáxias. Ela saía gritando assim, e eu falo, e eu no sentado: Senhor, eu quero assim também. Senhor, eu quero. E papapá, e eu falo: meu Deus! Eu fiquei com vergonha, depois dela era eu. E aí eu fiquei olhando para ela e orando assim, falando: Senhor, que coisa mais linda. Senhor, olha como o Senhor usa essa mulher. E o povo todo chorando, aquela coisa. E eu falando com Deus. E eu falando com Deus. Daqui a pouco Deus falou assim: olha para tua mão. E eu olhei para minha mão. E ele disse assim: são 5 dedos, né? São iguais. Cada um eu tenho uma porção. Por que você não fica feliz com a porção que eu te dei? Por que você quer ser imitadora dos outros? Eu não preciso de cópia. Eu uso o original. É porque a gente fica contendendo: ah, mas a irmã canta assim. Oh, canta do teu jeitinho mesmo. Prega do teu jeitinho mesmo. O importante é que ele cresça e que nós diminuímos. E que o céu sempre tem que ganhar. E nós é nós. A gente fica comparando. E Satanás jogando fogo, sal na tua cidade. Dizendo: prega não, você não prega nada. Canta não, tu não canta nada. Eu me lembro da minha filha mais velha, a Eduarda. Até hoje, ela conhece a Duda, né? Até hoje a Duda, pensa numa mulher, ela não consegue cantar, ela grita.
Eu moro no prédio, eu moro no 8º andar. E um dia ela estava cantando tão alto, tão alto, tão alto. Eu falei, filha, é o seguinte. Graças a Deus que eu casei ela, viu? Eu falei, filha, é o seguinte. Nós vamos receber algumas multas, porque, meu Deus, é você entrar nesse banheiro. Eu não sei se você tenta ganhar o sabonete para Cristo cantando. Mas, filha, é muito alto. O timbre dela é terrível. E eu falo, filha, vamos fazer o seguinte. A partir de hoje, você para de gritar no banheiro. Você não vai mais cantar no banheiro. E se cantar é pra você, canta pra dentro. Porque senão a gente vai ter problema aqui nesse prédio. Ela parou de cantar. Ela parou. Mas quando ela parou de cantar, eu peguei o elevador com uma mulher que morava acima do meu apartamento. E ela olhou pra mim, e você sabe que apartamento, assim, a gente não fala muito. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, é só isso. Não tem papo. E eu cheguei, entrei, ela é do 9º, eu sou do 8º. Aí eu apertei, ela tava dentro, eu... Oi, tudo bem? Tudo bem, você tá bem? Tá bem? Aí fiquei lá. Daqui a pouco ela falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu, sim. É a tua filha que canta? Eu falei, eu já falei pra ela. Eu já falei pra ela parar de gritar no banheiro. Ela disse, não, você não tá entendendo. Eu tenho uma depressão tão profunda, que quando ela começa a cantar, me dá uma alegria tão grande. Me dá uma alegria, eu consigo fazer as minhas coisas, mas eu percebi que ela parou de cantar. Quando eu cheguei em casa, falei, filha, canta! Pode cantar! Se vier multa, a gente paga. Pode cantar! Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nessa noite? Louva! Faz a tua parte. A tua ação aqui na terra vai gerar uma reação lá no céu. Pode Satanás colocar na tua mente, você não vai dar em nada. Tem capacete da salvação, vai blindar a tua mente. Você é importante para o reino. O teu louvor é importante para o reino. Esse negócio de Satanás jogar sal na minha cidade, eu não produzi. E eu não prosperar. Não toca não. Tinha um menino na nossa igreja, e ele tocava teclado, mas pensa um negócio ruim. E no ciclo de oração a gente tava lá, pelo sangue, só pelo sangue mesmo. E ele falou, eu vou parar de tocar porque eu sou muito ruim. Eu disse, continua ensaiando, ensaia em casa, vem com o hino pronto. Se você vê o menino tocando hoje, tá indo para as igrejas tocar teclado. Tudo que Satanás quer é jogar sal nessa cidade. Mas Deus está dizendo, eu tenho água. Aleluia! Quando a água bate na nossa cidade, todo sal, todo mal, toda palavra contrária, todo levante de Satanás, toda palavra de maldição, toda obra contrária cai por terra. Só que Abimeleque teve êxito no seu negócio. Todos os moradores de Siquém que apoiaram ele, morreu. A 15 quilômetros tinha uma cidade chamada Tebes. E eu encerro. 15 quilômetros. Tinha uma cidade chamada Tebes. O Abimeleque olha para os seus homens e diz, o que fizemos em Siquém, agora nós vamos fazer em Tebe. Todos os homens acompanharam Abimeleque até essa cidade chamada Tebes. Quando chega nessa cidade, todos os moradores dessa cidade ficam sabendo que Abimeleque vem com sangue nos olhos. Todos ficam sabendo. Ele matou o cidadão de Siquém e vai matar nós também. Só que no meio da cidade tinha uma torre, e a Bíblia diz, era uma torre forte. Provérbios vai dizer, torre forte é o nosso Deus. Aleluia! Todos os moradores entraram dentro dessa torre fortificada. E a Bíblia diz, e nós lemos, eles fecharam a porta da torre. Eles entraram na torre e fecharam a porta da torre. Porque aqui para nós, não é só entrar na torre, tem que fechar a porta da torre. Porta fala de livre acesso. Tem gente que até entrou na torre, mas a porta está aberta. Porta aberta entra tudo que não presta também. Você tem que entrar na torre e fechar a porta da sua torre. Vou repetir. Entra na torre e fecha a porta. Limita quem entra dentro da tua torre. Limita tudo que quer entrar dentro da tua torre. Se porta fala de limitação, quando ela está aberta, tudo que não presta entra dentro da nossa torre. Mas quando eu fecho a porta, eles entraram e fecharam a porta após si. Só que eles não ficaram no andar inferior. Eles subiram para o andar superior. Aí a Bíblia vai dizer que uma mulher viu a situação. Eu imagino o desespero dentro daquela torre. Dizendo, se ele matou os outros, o cidadão de Siquém, vai matar nós também.
Ela não pediu opinião para ninguém. Ela não pediu conselho para ninguém. Ela tomou uma atitude. Se eu ficar aqui nesse lugar aqui inferior, não vai acontecer nada. Eu vou subir e vou fazer alguma coisa. Quando ela sobe, a visão dela é privilegiada. Ei, a visão dela é ampla. Quem é essa mulher? A Bíblia não diz. Que tribo é essa mulher? A Bíblia não diz. Qual é o nome dessa mulher? A Bíblia não diz. Ela é casada? Ela é solteira? O que a Bíblia diz dessa mulher? Nada. Numa época que mulher não era contada. Não é o nome dela que salvou ela. Não é como Débora. Quando Deus diz de Débora, quando a Bíblia diz de Débora, a Bíblia vai dar qualidades para Débora, vai falar de Débora. Débora é profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, chama lá o Baraque, sabe assim, a Bíblia diz muito sobre Débora. Mas essa mulher, a Bíblia não diz quase nada. A Bíblia vai dizer uma mulher entrou na torre, também estava passando por dificuldade, mas ela resolve tomar uma atitude. Quando ela sobe em cima do telhado, do lado dela tinha uma pedra de mó, uma pedra de moinho. Ela olha o que está acontecendo. O que ela vê? Abimeleque, com um monte de galhos de árvore, junto com seus homens, indo em direção à porta da torre, para incendiá-lo. Ela diz, vou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa. Ei, se Deus já te mostrou um problema, você já diagnosticou o problema, é porque você pode fazer alguma coisa. Ela lá de cima olha e a visão dela é privilegiada. Ela vê Abimeleque vindo, ela não tem medo. Ela não está com medo, ela precisa acabar com toda opressão. Deus chamou ela para acabar com toda opressão. Ela pega a pedra, ela vai até a beirada do telhado, espera a hora certa. Deus é tão tremendo. Deus dá o instrumento e Deus dá a estratégia. Ele já te deu o instrumento. E o instrumento que ele te deu é um instrumento que você tem habilidade para usar. Ela vai até a beira do telhado e fica esperando o momento certo. De repente, Abimeleque chega até a porta da torre. Ela mira a cabeça de Abimeleque e joga a pedra. A Bíblia diz que aquela pedra acertou a cabeça de Abimeleque. Abimeleque ainda olhou para cima e viu que quem tacou a pedra foi uma mulher. E ficou revoltado. Cabeça fala de governo. Cabeça fala de pensamento. Cabeça fala de autoridade. O que ela acabou? Com o governo de Abimeleque. Vou te dar outro exemplo. Quando Débora libera uma palavra, Débora libera assim, ó, para Baraque. Pela mão de uma mulher, Deus vai entregar Cícera nas suas mãos. A gente pensa que é por Débora. Quando está lá a guerra, o Cícera, o comandante de Jabim, consegue fugir. Só que a Bíblia diz que quem está na porta? Uma mulher. E qual é o nome dessa mulher? Jael. E o nome Jael quer dizer cabra montês. Ela está na porta da tenda e ela não vai deixar a opressão reinar sobre Israel. O inimigo entrou dentro da casa dela. Aí começou a dar ordem na casa dela. Aí pediu água, ela deu leite. Aí ela cobriu o inimigo. Ela esperou o momento certo. Aí ela sabe manejar estaca e martelo. O inimigo está dormindo um profundo sono. Todo bonzinho, porque o inimigo, quando está debilitado, ele está todo bonzinho. Só que eu aprendi algo com os céus. Inimigo não se aleja. Inimigo se mata pela cabeça. Ela esperou o momento certo. Ela pegou estaca. Ela pegou martelo. Foi até Cícera, o comandante do exército de Jabim. Mirou e pá! A estaca que ela afundou foi tão forte que a Bíblia diz que rachou e ainda acertou na terra. Acabou com a opressão. Inimigo, a gente acaba com o governo dele é por cabeça. Não queira alejar o inimigo. Sabe por que você passa a mesma prova muitas vezes? Porque você aleja o inimigo. Mas Deus está dizendo nesta noite, todo governo, toda autoridade do inimigo contra a tua casa não vai prosperar, porque nessa noite é pela cabeça que ele vai morrer. Vou te dar outro exemplo. Quando Davi pegou a pedra e jogou na cabeça de Golias, Golias caiu. Matou Golias? Não, a pedrada só fez ele desmaiar. Também Deus deu pá, ele pá, caiu para frente. Quando Davi viu que a pedrada fez ele desmaiar, o que Davi fez? Foi para cima de Golias, pegou a própria espada de Golias e cortou a cabeça de Golias e levantou como troféu.
Eu estou dizendo que tem prova que você vai levantar como um troféu, porque toda autoridade de Satanás contra a nossa casa não vai prosperar. O governo da nossa casa está na mão de Deus. Satanás não tem liberdade, não tem legalidade. Ei, se Deus já te deu, Deus te deu o caminho, Deus te deu a estratégia, ferramenta preparada contra a tua casa, não vai prosperar. Porque tem hora que Deus já mostrou, mas a gente está assim, Nem tudo, irmão, você já orou. Você já pediu direcionamento e Deus deu? E você está assim, Você já viu aonde está o problema? E você já chorou? Tem mulher que chega. O domínio está na tua mão. Deus te deu estratégia nessa noite. Aleluia. E eu vou profetizar que na madrugada Ele vai te acordar para te dar direcionamento. Direcionamento. Essa guerra já foi vencida. Ei, eu ouvi aqui nessa noite, Ele levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu vou entregar o governo da minha casa para Satanás? Minha casa tem dono. Tua casa tem dono. Teu casamento tem dono. O teu emprego tem dono. E quem tem que bater em retirada é Satanás. Quando Abimeleque... Vem tocar alguma coisa aqui para a gente encerrar, por favor. Quando Abimeleque olhou para cima e viu que ele tinha sido... que a mulher que tinha tacado a pedra, ele olhou para o pajem de arma dele e disse assim: desembainha a tua espada e mata-me, para que todos não digam de mim que uma mulher me matou. Porque, irmãos, isso era uma vergonha para um soldado, ser morto por uma mulher. E nós estamos vivendo uma geração de mulheres valentes, mulher que tem tempo, ou melhor, não tem tempo, mas cria prioridade, porque tem que orar, tem que arrumar casa, tem que se arrumar, tem que cuidar do marido, tem que vir para a igreja e dar conta de tudo. Mulher hoje em dia é coisa linda. Mulher não era contada, mas a Bíblia diz que através de uma mulher Deus deu vitória para o povo. Através da tua vida Deus vai dar vitória naquele emprego. Irmã, não estamos vendendo nada, vai começar a vender sobremaneira. Vai começar, Deus vai mandar cliente. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmã, mas o meu casamento está estranho. Deus vai tocar no coração daquele marido. Vai ter tanta variação de língua naquela casa. Mas meus filhos estão andando com quem não presta. Deus vai entrar na mente. Você entendeu, né, Ney? Deus vai entrar na mente de filho de crente. Nós não estamos aqui brincando, não. Isso aqui não é culto da mentoria. Nós estamos não estamos criando filhos para calamidade. Deus nos orienta nessa noite. O governo da tua casa está nas minhas mãos. Não está nas mãos de Satanás, das trevas. A tua casa é minha. A tua família é minha. Tua saúde é minha. E o que é de Deus, o maligno não toca. Os teus bens são meus. Derimica labacai. Toca aí, meu filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Oh, me calabachuri, me calabacai. Eu vou profetizar porque tem alguém preocupada com o Natal. Calma, o Natal ainda falta quase um mês. Deus, uma palavra só pode reverter todo esse negócio. Estou preocupado, irmão, porque eu não sei o que vai acontecer. Entrega. Basta cada dia o seu mal. Ele já foi lá no teu Natal e vai dar